Olá. Leitura do livro O Verdadeiro Criador de Tudo, Miguel Nicoleles, neurocientista Miguel Nicoleles, um brasileiro, palmeirense, um dos maiores cientistas do mundo na atualidade. Esse livro já me fez pensar tanto. E é um livro que fala sobre o cérebro humano, subtítulo, como o cérebro humano esculpiu o universo como nós o conhecemos. Ele desenvolve teorias que ele vem estudando há 40 anos, 37 anos, pelo que ele nos conta aqui. E uma das bases da tese dele é que o cérebro ele não tem funcionalidade separadinha, né? A área da fala, a área da cognição, a área do raciocínio, a área do pensamento, a área motora. Ele desenvolve toda uma explicação de que o cérebro funciona como um todo, é um computador analógico e funciona como um todo. E de que o cérebro criou esse universo que nós olhamos, que nós observamos, né? Eu estou lendo o capítulo 11. Como abstrações mentais, vírus informacionais e hiperconectividade criam brainets letais, escolas do pensamento e Zeitgeist. Ele tem um capítulo 7, que ele fala sobre brainets, que se sincronizando os cérebros para gerar comportamentos sociais. E é muito fantástico. Esse capítulo 11, ele começa falando da Batalha de Somme, na Primeira Guerra Mundial, entre os meses de julho e novembro de 1916. E ele tem uma forma de narrativa muito interessante. Ele começa descrevendo aquela manhã de 1º de julho de 1916, 7h30 da manhã, quando 100 mil ingleses e franceses saem daqueles buracos de barro aonde eles ficavam escondidos para avançar naqueles 400 metros, que é uma área chamada de Terra de Ninguém, aonde a guerra se desenvolveu ali entre a Alemanha e a França. E ele fala das pessoas que subiam nas escadinhas e iam para aqueles 400 metros para morrer metralhado ali pelos alemães. E em cima disso ele explica um pouco dessa lógica da BrainNet sincronizada, né? Algumas frasezinhas que eu vou ler aqui que são muito interessantes. Na cosmologia cerebrocêntrica que proponho, nações, impérios e corporações multinacionais são, como na matemática elaborada, propriedades emergentes dos princípios primitivos embutidos no nosso cérebro. Aí um pouquinho mais ele explica que, nesse sentido, o fato de um número elevado de pessoas está disposta, nesse sentido, o fato de que um número elevado de pessoas está disposto a morrer em nome da fidelidade a entidades simbólicas, como a pátria, uma ideologia política ou um sistema econômico, demonstra quão poderosas e fatais as abstrações mentais e as crenças podem ser para o comportamento e o destino de sociedades humanas. É muito atual a discussão e a explicação do cientista Nicoleles sobre o que a gente está vivendo no mundo. Essa destruição do mundo, da vida, da sociedade, das liberdades. É muito forte isso. Aí ele explica um pouco mais sobre essas abstrações mentais. Religiões,
o capitalismo, né, ideologias, etc. Como abstrações mentais específicas são usadas ao longo da história para trancafiar milhares ou milhões de mentes humanas em uma brainnet tão coesa, tão sincronizada, que os participantes, usualmente representados por indivíduos comuns, o tiozinho da esquina, meu tio, seu tio, quando vistos no isolamento da vida corriqueira, uma vez recrutados por um lema coletivo, dispõem-se a sacrificar tudo por uma coisa, por uma causa que na maioria das vezes eles não podem definir nem compreender claramente. É ou não é o que a gente está vivendo agora? Aí ele cita de novo a Batalha de Somme, falando o que é essa capacidade de abstração de fazer massas fazerem a mesma coisa. E aí, termino aqui, ele cita uma frase do Voltaire. Como François-Marie Arouet, mais conhecido como Voltaire, uma vez disse: se eles conseguem fazer com que você acredite em absurdos, eles podem fazer com que você cometa atrocidades. E aí essa partinha que eu parei na página 306, ele está citando como as artes tiveram um peso importante nas primeiras décadas do século XX para representar essas mudanças que ocorreram nos últimos 150 anos com tecnologia e tudo, né? Aí eu encerro aqui. Como aconteceu no passado, a abstração mental dominante desse tempo foi identificada, expressa e dissecada de forma mais vívida pela arte. De certa forma, as manifestações artísticas ocuparam a vanguarda do anúncio dos novos tempos. No caso das primeiras 4 décadas do século XX, quando todo o planeta foi engolido por 2 guerras cataclísmicas, 2 pinturas capturaram o sentimento de horror e desespero experimentado por dezenas de milhões de pessoas mundo afora. O Grito, de Edvard Munch, do pintor expressionista norueguês Edvard Munch, e uma das mais reconhecidas obras de arte produzidas por Pablo Picasso, Guernica, na qual o pintor andaluz retratou com uma paleta sinistra em preto, branco e cinza a tragédia e o ultraje causados pelo bombardeio do vilarejo basco e que serviu de símbolo ideológico da Segunda Guerra Mundial por esquadrões das Forças Aéreas alemã e italiana, em apoio ao futuro ditador espanhol Francisco Franco durante a Guerra Civil Espanhola. Eu tive o privilégio, nesses acasos da existência, de estar de frente esses 2 quadros, Guernica e O Grito. São sensações que eu nunca vou me esquecer, nunca. Me emociona, me arrepia. O Grito, do Edvard Munch, fiquei horas numa fila aqui no Brasil, em São Paulo, para parar e chorar perante aquele quadro Grito, que é muito profundo, numa exposição que teve aqui em São Paulo. E o Guernica, no Museu Reina Sofia, em Madrid, em uma oportunidade que tive de trabalhar e representar o Brasil em um encontro de 3 semanas na OIT, na Itália, eu tive a oportunidade de visitar o Reina Sofia em Madrid. E depois de passar por uma centena de quadros e esboços do Picasso, entro naquela sala gigante e paro diante daquele quadro, Guernica. Indescritível. O ser humano consegue tudo isso. Ir ao espaço, ir ao fundo do mar, fazer cirurgias, e consegue, através de abstrações mentais também, manipular as pessoas e destruir o mundo. Um bom dia para vocês.